E aí, galera, boa noite. Sou Jefferson Bogo, professor de informática. E nós estamos aqui hoje para descomplicar a informática, não é verdade? Joga na tela. Vamos começar aqui com uma frase que não tem jeito, todos que me conhecem sabem que eu gosto muito. Então tá aí meu nome, a disciplina, e essa frasezinha aqui, galera, diz o seguinte, ó: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Então quem nos disse isso aí foi Aristóteles, e o que ele queria nos passar com essa frase? Um processo que eu chamo de processo jesuítico. O que é isso? Repetição, com correção, até exaustão leva à perfeição. Para concurso, como é que vocês irão aplicar isso? Repetição, com correção, até exaustão, leva à aprovação. Bom, então antes de propriamente falar da informática em si, né, da matéria, de fazer questões e tudo mais, eu quero começar essa aula aqui, galera, que não é propriamente uma aula, vamos dizer assim, né, embora eu sugiro que você deixe aí seu caderninho, né, quem já sabe também fica aí atento para relembrar. Quem está começando agora, quer pegar as primeiras noções, ótimo, tá ok? Estamos aqui justamente para isso, bom? Então, veremos informática, veremos questões, não estamos aqui só para blá blá blá, não. O pessoal vai ficar falando frasezinha aí, não é esse o objetivo não. Galera, mas antes de mais nada, né, e para começar a descomplicar a informática, eu quero falar para vocês que é possível. Como assim, Jefferson, que é possível? É possível aprender a informática, é possível ser aprovado em um concurso. Então eu quero começar aqui com um depoimento, né? Que eu peguei esses dias, me enviaram pelo Facebook, eu pedi autorização, obviamente, ao proprietário lá da informação, né? Para divulgá-la, tá ok? Foi divulgada no meu Face e eu trouxe aqui para essa aula. Dá uma olhadinha, acompanha comigo então, vou ler com vocês aí, ó. Vamos lá. Bom dia, professor. Sou de Fortaleza, Ceará, acompanhei suas aulas de informática do curso Grão Online e obtive êxito na prova do concurso da PM Ceará. Seus ensinamentos e suas frases de motivação me levaram a estudar 11 horas por dia durante 2 meses. Fiquei desempregado com a esposa grávida e me desesperei. Diante de suas frases, eu me acalmava e partia para cima dos estudos. Obtive uma nota de 85 do gabarito preliminar. Tudo indica que serei chamado para a primeira turma. Só tenho uma coisa a dizer, muito obrigado. Que Deus te abençoe hoje e sempre, nunca esquecerei de você. Então foi o Marcos Júnior aí, Cunha, né, quem me enviou essa mensagem. Bom, e eu digo a ele, né, disse a ele e digo a todos, quem viu lá a postagem no meu Face, eu fico extremamente honrado, tá? Mas quem o aprovou não fui eu, não fomos nós aqui do Grão Online, né? Eu, de certa forma aqui, fui um instrumento de Deus na vida dele, eu creio nisso, né? E falei isso para ele, para auxiliá-lo, né? Para motivá-lo. Mas, gente, ninguém consegue fazer com que você passe se você não acreditar, se você não fizer algo. Vejam o que ele fez. Estudou aqui 11 horas, né? Durante 2 meses. Então, é óbvio que talvez ele já tenha uma bagagem anterior de conhecimentos e tal. Mas o que eu quero falar para vocês que é possível, né? E depois apareceram outros depoimentos lá no Face, inbox ou na própria postagem lá, falando também, né? Da motivação e tal. Então, essas frasezinhas que muitas vezes eu falava, mas não pensava que tinha um efeito tão forte, né? Que você tenta atingir o aluno, você tenta motivar o aluno, mas aí você não sabe se do outro lado realmente está alcançando aquele objetivo. E aí, com esse retorno, com esse feedback, você se sente motivado, fala, poxa, meu trabalho está valendo a pena, né? E galera, então eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês, né? E principalmente para vocês que veem a informática, tá? Como um empecilho, como algo assim, cara, tem informática no meu edital. Outra coisa, então nós vamos falar da informática como um todo, já falei, né? Já vou adiantar algumas informações aqui. Depois, posteriormente, durante essa aula, nós iremos analisar alguns editais, algumas questões que caíram este ano, tá? 2016. E a média, galera, então falando, né, da importância da matéria, a média de questões por prova, ela tem sido muito alta, mais do que era, né, anteriormente. Nós temos hoje uma média de 7 a 8 questões, isto, como eu disse, pegando uma média das provas aí, tá ok? De questões de informática, que corresponde aí, dependendo da prova, até 20% ou mais da prova, tá ok? Só na informática. Bom, então não preciso falar muito para vocês o quanto é importante estudar informática, tá ok? E aí, com isso aqui, eu espero, né, ter mostrado a vocês que é possível, tá ok? A aprovação, ela virá. Mas é óbvio, não é com as minhas frases, não é com a minha motivação de qualquer outro professor que você vai conseguir isso apenas. E sim, colocando na sua cabeça, cara, eu consigo, eu vou estudar. Galera, então como eu disse a vocês, nós teremos aqui hoje sim uma aula, falaremos de informática,
Tentarei ser aqui, como eu tento ser em todas as minhas aulas, o mais objetivo, mantendo o foco na matéria sempre, tá ok? Embora eu tenha esse meu lado filosófico, né? Vamos dizer assim. Vou estar recebendo as dúvidas aí que forem repassadas pela produção aqui no meu WhatsApp, então de vez em quando eu vou dar uma paradinha, porque o homem não é multitarefa, né? Então o homem faz uma coisa de cada vez, então eu vou parar, dar uma olhadinha no WhatsApp, vou falar para vocês geralmente, vou ver aqui as dúvidas que chegarem, tá ok? Terei o maior prazer em respondê-las, tá certo? Então estaremos nos comunicando aqui, esse é o objetivo da aula ao vivo. Muitos assistirão depois, não terão esse feedback, né, esse retorno, não é possível, óbvio, né? Mas espero também que aprendam. Então, como eu já disse a vocês, galera, mantenham um caderninho aí, tá? Para anotações, para relembrar, não tem problema, eu já sei, mas eu vou relembrar o que é a memória tal, o que é o computador tal, né? Tranquilo? Vamos lá então, joga na tela, vem comigo. Corta aí, corta a produção e cortou, tá aí o depoimento do Marco Júnior. Vamos lá. E aí de cara nós temos aqui um computador, né, notebook. Bom, galera, e aí é impossível falar de informática para concurso, se não falarmos do computador, né? Algo tão elementar, algo tão, vamos dizer assim, mais do que básico, né, dentro da nossa disciplina. E praticamente tudo que se fala em concurso está envolvido direto ou indiretamente ao computador ou a computadores interligados, quando nós passamos a ter uma rede de computadores, não é verdade? Bom, então você vê aí na sua tela um computador do tipo notebook, aí eu vou passar, nós temos aí um tablet, tá certo? Aqui nós temos um smartphone, não fiz propaganda de nenhuma marca, o que apareceu aí apareceu, beleza? E aqui um computador de mesa, o famoso desktop, tá certo? Então, galera, independente do tipo de computador, nós teremos aí o princípio básico da informática neles todos, tá? Qual é o princípio básico, né, de funcionamento deles? Eu vou inserir dados neles, certo? Esses dados serão processados e eu terei um retorno daquilo ali, ou seja, uma saída dos dados. Então, esse é o princípio básico de toda a informática. Isso vai existir no tablet, no telefone, né, que hoje são os smartphones, lá no meu notebook. Hoje eu tenho uns computadores mistos, né, que eu posso retirar a tela e usar como se fosse tablet também, ou no meu computador mais básico de todos, vamos dizer assim, que é esse aqui, que é o desktop. Bem, e aí nós vamos começar aqui, galera, por algo que é a base também quando se fala em informática, tá ok? Então, eu quero introduzir aqueles que não estão ambientados ainda, como eu disse. Eu sei que há aqueles que já sabem, né? Então fiquem tranquilos, fiquem calmos, tá certo? Pô, já sei isso, ótimo, relembra. Porque os fundamentos da matéria, é isso que eu quero passar para vocês, galera. Eles são extremamente importantes. E muitas vezes eu me deparo com a matéria, eu não sei por onde começar, eu não sei o que estudar, como estudar. Então, de uma forma geral, eu quero passar isso para vocês hoje. O que eu tenho que conhecer em informática para que quando eu veja lá o meu edital, né, eu vou ler meu edital, eu possa fazer análise e saber do que se trata, né? O que eu tenho que estudar, não é verdade? Bom, então vem comigo, vamos lá. Vamos começar aqui, como eu disse, por algo mais do que elementar, algo mais do que básico, do que necessário. E algo que eu tenho que saber, galera, é hardware. O que é hardware? Então, um termo técnico, né? Um termo técnico, mas que é necessário. Não tem como fugir, galera. Às vezes, não há como fugir disso. Pô, Jefferson, mas informática tem... Cara, é muita sigla, muito termo em inglês, eu não me dou bem com o inglês. Então, já vou te dar uma dica aqui. Cria um dicionário. Um dicionáriozinho, tá ok? Da informática, assim como talvez para outras disciplinas, o direito, há muitos termos latim, não é verdade? Bem, então você vai criar um dicionário. E uma coisa, galera, que você tem que mentalizar, vamos dizer assim, que você tem que estar pronto para receber, é que a aprovação ela não vem da noite para o dia. Então muitas vezes nós nos deparamos com o edital e a prova daqui 2 meses, 3 meses, né? E aí eu quero estudar todo aquele montante de matérias em 3 meses, sendo que eu não tenho base naquelas matérias. É diferente quando você vem se preparando, sai o edital, você já tem uma base nas matérias, vai rever alguma coisa, atualizar, é diferente. Eu estou falando para quem vai começar a estudar agora, que vai pegar um edital pronto com a prova, né, já lançada e quer a aprovação que ela vem assim repentinamente. Então você vai criar seu dicionário. O que é hardware, né, na máquina? É todo componente físico, tá? É tudo aquilo na máquina que eu posso pegar. E aí eu estou pegando aqui no meu corpo justamente para fazer essa analogia, certo? Essa comparação. Na máquina, tudo que é físico é hardware. Todo o meu corpo, né, ele é físico. Então eu poderia falar que para o meu corpo é hardware. Dá uma olhadinha então, vamos conhecer os principais componentes aí. Vamos, né, mostrar para vocês. O monitor, por exemplo, ele é um hardware. O teclado, o mouse, tá ok? O gabinete
Muita gente quando vê essa imagem, a última que eu coloquei aí, já fala de cara, já isso aí é a CPU, né? Não, para concurso, e você que está estudando, você já vai desmistificar isso aí. Ponto, isso aqui não é uma CPU. CPU está lá dentro, faz parte, é um componente necessário, que é o processador, tá ok? Ele que processa as informações. Isso é o gabinete, parte física do computador. Então tudo aquilo que eu posso literalmente o que, galera? Tocar, tá certo? Simples. Então você vai colocar no seu dicionário, caso você esteja criando, começando agora, tudo que é físico na máquina eu chamo de hardware. Tranquilo? Joga na tela. Vamos continuar nossa análise aqui falando agora dos principais componentes internos. Bom, então aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tananã, tananã. Já tem, estou aqui, tá pronto para mandar aqui. Tananã. Tô assistindo a palestra do Sonoro aqui. Não, esse aqui é outra coisa. Então vamos lá. Galera que quiser mandar dúvidas aí já, tá ok? Já está em condições aqui o canal. Vem comigo aqui, galera. Joga na tela. Vamos conhecer os principais componentes. Então, uma das coisas que eu vou necessitar aqui, galera, né, sem dúvida nenhuma, é conhecer estes componentes para concurso, tá ok? Então vocês vejam que eu coloquei imagem de um gabinete com as peças fora. Imagine um corpo que foi aberto, né, e os órgãos foram retirados. A analogia é um pouco pesada para alguns, né? Para mim é um pouco mais tranquilo isso aqui, mas tudo bem, respeitando cada um aí. Os componentes internos, o que eu quero falar com isso? Porque muitas vezes eu pergunto em sala, galera, meus rins, fígado, né, os órgãos internos são hardware? E aí a pessoa tem aquela percepção, peraí, eu posso tocar? Não, tá lá dentro, tá protegido, eu não toco. Aí eu falo, é hardware, porque se eu abrir, eu não consigo pegar, não é palpável? É, então é hardware. Tudo que está dentro do computador, abrindo, eu consigo tocar, portanto também é hardware. Tranquilo? Vamos lá então, galera. Vamos conhecer esses componentes aqui, ó. Quando eu ligo o computador, algo que eu vou precisar para que funcione, posso fazer analogia aí como no carro se fosse o combustível, né? É uma fonte de alimentação, que vai passar o quê? Energia para os meus componentes internos do computador, tá ok? Então, quando eu aperto o botãozinho lá para ligar o computador, o que entra em ação é a minha fonte de alimentação. Que no computador, por exemplo, do tipo notebook, né, ou um tablet, a sua bateria, que pode também estar alimentada aí pela tomada, tá ok? Bem, vamos lá. Então, alimentei o computador, outro componente que eu tenho que conhecer, né, é a minha placa-mãe. Galera, o nome já fala, né? Mãe. Por quê? Porque ela vai receber os componentes, tá ok? Todos os componentes internos do computador vão estar integrados à placa-mãe, mas entenda esses integrados que não necessariamente fazem parte dela. Como assim? Eu tenho aqui dois conceitos. O conceito de onboard, tá ok? Que são componentes que vêm junto com a placa-mãe. Por exemplo, nós temos placas-mães, tá certo? Que vêm com a placa de vídeo já integrada, faz parte da placa-mãe. São uma coisa só, tá certo? Placa-mãe e placa de vídeo já em um corpo só. Assim como eu tenho componentes off-board, aqueles que são separados da placa-mãe. Então, minha placa-mãe não tem placa de vídeo. Eu vou adquirir essa placa de vídeo para conectá-la à placa-mãe, para que então eu possa, né, ter meu vídeo, por exemplo. Tranquilo? Ter minhas imagens. Então, a placa-mãe ela vai receber os componentes. Preciso saber, ela é o maior circuito interno do meu computador, tá certo? Lá na placa-mãe eu vou ter caminhos que vão interligar esses componentes. Caminhos esses chamados de barramentos. E aqui, só em conhecer os barramentos e saber a sua finalidade, né, o que eles vão transmitir? Essencialmente dados, mas também podem transmitir energia. Então, só de anotar, cara, placa-mãe tem a ver com barramentos. Barramentos são caminhos que levam dados e energia. Uma forma simples que você anote. Galera, tranquilamente aqui, você tem resposta aí para várias questões de prova que já caíram. E aí, muitas vezes, eu falo para as pessoas assim, isso aqui já caiu, tal, já caiu várias vezes. E as pessoas falam, já caiu. É isso, meu amigo, não faça isso. Porque cai e vem caindo já há muito tempo. E se cair na sua prova, você está pronto para responder? Está apto a responder? Não é verdade? Então você tem que estar em condições, tá certo? Em condições de responder. Já tenho informação, como eu disse, para responder várias questões. Vem comigo aqui então. Vamos lá, conhecemos aí a placa-mãe, vamos dar continuidade aos componentes aí. O processador, galera, que também pode ser chamado, né? A sigla dele em inglês é CPU, tá ok? Ou em português, UCP, ou seja, Unidade Central de Processamento. Este cara aí, né? Este cara, o processador, é quem efetivamente processa. Lembra dos passos que eu falei para vocês anteriormente? Eu insiro os dados e aí eu tenho os dispositivos de entrada,
né? O mais importante deles é o teclado, tá ok? Isso já foi cobrado em prova. Principal dispositivo de entrada, teclado, tá? Então, pode ser por outro meio? Pode. Estou falando do principal, beleza? Teclado, insira os dados, eles vão ser processados. Para ver o processamento, eu preciso do processador junto com as memórias, tá? Então, processador e memórias trabalham em conjunto. Bem, então ele faz o quê? Ele processa meus dados, certo? 1 mais 1, ele vai lá, vai fazer o cálculo e vai me dar o retorno disso. Eu vou ter a saída, que, por exemplo, pode sair lá no monitor, principal dispositivo de saída. Então, já falei aqui, né, basicamente, óbvio, né, sobre dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Aí, quando eu falo que monitor é um dispositivo de saída, principalmente hoje em dia, né, galera, muita gente pega e fala assim, ah, Jefferson, mas pelo monitor também pode entrar dados, não é verdade? Sim, é verdade. Pode entrar dados desde que ele seja touchscreen. Se não for, ele é somente de saída, tá? Considera-se, então, quando não é falada a tecnologia do monitor, só fala monitor, que ele é só de saída. Dica para você, hein? Dica para a prova. Anotou? Ótimo. Então vamos lá. Vem comigo, joga na tela. Nós temos aí então o que conhecer também aqui, galera, quando se fala em processador. Vejo que nem todos os componentes eu preciso conhecer a marca, né? Mas um processador interessante. Eu tenho aqui os principais fabricantes, Intel, tá ok? E AMD. Então esses aqui são os principais fabricantes de processador, marcas de processador, tá? Então, obviamente que há dentro deles aí linhas específicas, né? Hoje da Intel são muito conhecidos os processadores i3, i5 e i7, né? Há variações dentro deles aí. Eu preciso conhecer os detalhes, Jefferson, os mínimos detalhes, a pinagem e tal. Se você não for fazer prova, né, da área de informática, não é necessário, tá ok? Para nós aqui nos concursos de um modo geral, tá ok? Essas informações, elas são suficientes, beleza? É óbvio, tem que conhecer mais detalhes sobre o processador mesmo para concurso que não seja da área de informática? Com certeza. Então lembre-se que eu estou dando um panorama aqui, estou passando para vocês o básico, para que você conheça o computador aqui, tá ok? Para que você saiba o que há dentro dele, para que depois possamos falar aqui sobre os editais, falar sobre as questões de um modo geral. Vem comigo então, vamos lá. Falamos do processador, agora o disco rígido, também conhecido aí, né, muito conhecido e muito citado em prova como HD, que é a sigla para ele em inglês, né, um hard disk, ou seja, disco rígido. O que eu considero? Galera, pega bem, anota aí se possível, se você não conhece nada sobre o HD, nós temos aqui uma memória secundária, tá? Memória secundária, e temos ainda uma memória não volátil. Jefferson, o que é essa história de não volátil? Ótimo. Não volátil são memórias em que eu armazeno os dados, vamos tirar a energia, ou seja, desligar o computador, vamos considerar assim, tá ok? Desligo o computador, então não há mais o fornecimento de energia, mesmo que não tenha bateria, tá? Mesmo que seja um desktop, não tem mais energia, beleza? E eu não vou perder aqueles dados que foram armazenados. Então, aqui eu tenho uma memória não volátil. Não depende de energia para manter, presta bastante atenção, para manter os dados armazenados, tá ok? Para manter, para armazenar eu preciso, peguinha de prova, já pensou? Uma memória não volátil é aquela que não necessita de energia para armazenar os dados. Errado? Então, o que eu digo muito hoje também, não é necessário apenas que você conheça, mas que você seja capaz de interpretar, que você tenha calma, tá ok? Na hora que você for fazer a prova, tudo isso é importante, para que o seu conhecimento ele possa ser usado corretamente naquele momento. Então, nós temos aqui uma memória não volátil, memória secundária, onde normalmente, eu falo isso, né, porque há exceções, mas onde normalmente ficam armazenadas todas as minhas informações, né? Todos os meus trabalhos, vamos colocar aqui de uma forma bem tranquila, né? Minhas músicas, aquilo que eu salvo da internet, fica no meu disco rígido, né? E o próprio programa que faz o computador funcionar, que é o sistema operacional. Falarei dele daqui a pouco, tá ok? Bom, então o disco rígido, a principal função dele, como eu disse, é armazenar essas informações, retê-las de forma que eu não perca quando eu desligo meu computador. Então, guardei ali, desliguei, no outro dia quando eu ligar, né, não ocorrer nenhum problema, que pode ocorrer, obviamente, as informações estarão lá salvas, tá? Aqui na imagem, galera, nós temos um disco rígido, vamos colocar assim, entre aspas, convencional, comum, tá? Cujo funcionamento dele é mecânico, então tem uma série de discos dentro dele que giram, tá? Vão girar
e tem uma cabeça de leitura e ou gravação que se movimenta ali para fazer a gravação dos dados magneticamente. Mas hoje nós temos os discos que não usam partes mecânicas, tá? Eles vão usar memórias flashes, são os discos SSD, tá ok? Ou seja, os discos no estado sólido, porque eles não têm justamente essa parte mecânica. Então vejam, tem que ter mais esse conhecimento aí sobre discos rígidos. Tranquilo? Então várias informações aqui também que já servem para responder várias questões de prova. Vamos lá. E agora a memória RAM. Cara, isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca, isso aqui chove, tá ok? Chove, 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 cai muito, muito, muito. Os outros também caem. Mas a memória RAM eu posso destacá-la um pouquinho, né? Pela quantidade, pela incidência de vezes que cai. Bom, então se você está anotando aí, meu amigo, tranquilo. Memória RAM é a memória principal do computador. Vejam aí, né, o trocadilho com HD. Por quê? Eu falei para vocês que o HD era memória o quê? Secundária, certo? Então não é memória principal. E assim como a RAM não é secundária. Tranquilo? Bom, memória principal volátil. Gravou? Anotou? Ah, Jefferson, o HD ele não é volátil. Ah, tranquilo. Este é volátil, ou seja, tudo que está na memória RAM, se eu desligar o computador e não estiver salvo em outro local, o que está na RAM vai ser perdido, Jefferson? Vai. E para que serve essa RAM? Tudo que vai ser processado, tudo que está aberto no computador, tá? Todos aqueles programas que eu abro, vem para a memória RAM. Por isso que se fala normalmente, né? Às vezes não há tanta necessidade assim, mas que quanto mais memória RAM, melhor. Até um certo ponto, tudo bem, né? Desde que você não tenha pouco, né? Se você tiver uma capacidade pequena de memória, realmente vai interferir. Mas ter uma quantidade absurda, se você não tem o restante do computador compatível, também não faz diferença, tá certo? Mas enfim, tudo que eu abro, desde o momento que eu ligo o computador, parte do meu sistema operacional já vai para a memória RAM. Aí terminou de carregar o sistema operacional, pá, tranquilo. Abro lá, por exemplo, o navegador, né? Quero navegar na internet, abrir meu Facebook, etc e tal. Já vai o navegador, a instância do navegador aqui para a memória RAM. Abro lá um editor de textos, vai para a memória RAM. Então vejo que à medida que eu vou abrindo programas, eu vou colocando coisas na memória RAM, tá? Se em determinado momento eu estou lá trabalhando com um programa e acaba a energia, eu não salvei aquilo que eu estava fazendo no programa, e o próprio programa não tem um recurso para recuperar aquilo, que alguns programas têm, né? Eu vou perder, porque a memória RAM ela é volátil. Então é necessário que eu faça o quê? Que eu fique salvando aqueles dados no disco rígido, né? Caso ocorra esse risco de perda de energia. Então, galera, muito importante essa memória. É a memória RAM, memória principal volátil, beleza? Vem comigo então, vamos lá. Agora vamos falar aqui da parte de software. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se chegou alguma dúvida. Não, no momento, nada aqui. Então, o Renato está aqui comigo, está online aí. Vamos lá. Galera, a parte de software, o que nós falamos até agora? De hardware, a parte física, né? A parte física. E aí entra a analogia do corpo. Uma pessoa morta, né? Como disse um colega meu, cara, eu vi um cadáver morto. Eu falei, o cadáver geralmente está morto, né? Mas enfim, galera, uma pessoa morta, ela não tem vida, na verdade? Tem só o hardware ali. Não há nenhum software naquela máquina, né? Podemos considerar realmente uma máquina, não é verdade? Bom, alguns chamam de alma, de espírito divino, de sopro divino, aí não, ou simplesmente de vida, não importa a denominação. O que importa é que não dá para tocar naquilo ali, né? É lógico, é uma parte lógica, não dá para tocar, não é tangível. Eis a diferença. Diferença em falando assim, diferença entre hardware e software é fácil. Hardware no computador, imagina um momento que você está com muita raiva do computador ali, ele travou, aquele momento importante, né? Hoje à tarde, por exemplo, eu estava revisando essa aula aqui e o meu computador desligou, né? Aí, caramba. Aí liguei de novo, desligou. Nossa senhora, dá-me paciência, né? Galera, aquele momento, óbvio que eu não faria isso, né? Não posso me dar o luxo de fazer isso, mas aquele momento você está com muita raiva, quer descontar essa raiva na máquina. O hardware é tudo aquilo que você pode bater, né? Você pode socar, porque é físico, na verdade. Você pode quebrar o monitor, vai machucar a sua mão, obviamente, né? Ou seu pé aí, dependendo, né? Então, você pode bater, mas o software, não. O software é aquilo que você consegue xingar, né? Você consegue apenas xingar, não consegue tocar. Então, uma distinção aí, que é uma brincadeira que rola na internet há muito tempo, mas que é útil, na verdade. Na máquina, o que são os softwares?
é aquela parte lógica, são todos os programas. Falou em programa no computador, né? Isso, galera, eu tô falando em computador, mas vocês viram que eu citei lá atrás o tablet, o smartphone, que hoje fazem parte, inclusive caem em concurso, né? Não com a incidência tão grande quanto se fala do computador, mas já foram citados sim, tá? E foram citados, inclusive, aplicativos de celular, por exemplo, tablets, né? Então, quando se fala em aplicativos, nós podemos falar em aplicativos para o computador também, tá ok? Muita gente associa aplicativo para o smartphone. Para o computador é programa de computador. Não. É óbvio que o aplicativo do celular não roda no computador e vice-versa. Nós temos uma versão para cada um, tá ok? Nós podemos ter o mesmo programa para o celular e uma versão dele para o computador. Mas o que nos interessa aqui é essa distinção. E olha só, isso aqui que eu falei até agora, galera, sobre hardware e software, é imprescindível. Não só para resolver questões quando abordam hardware e software especificamente na prova. Não, não. Nós temos questões, tá, sobre segurança da informação, onde as pessoas erraram a questão, porque, não vou nem falar que esqueceram, mas confundiram o conceito de hardware com a parte física. Mas espera aí, Jefferson, hardware não é a parte física? É, mas lá dentro daquele tema, dentro da parte de segurança da informação, há a proteção que nós chamamos de barreiras físicas. Lá, barreiras físicas são portas, janelas, paredes. E ele falou na questão que as barreiras físicas, né, eram feitas por barreiras de hardware, né? A segurança física, ele usou esse termo, eram implementadas por barreiras de hardware. E a pessoa, barreira física tem hardware, hardware é físico. Ah, tá tudo certo. Não, cara. Você já viu uma porta feita de hardware? Uma parede feita de hardware, de computadores? Não tem. Então não há segurança física com barreiras de hardware. Tá vendo como é importante isso aqui? E de software também? E até para que eu possa fazer minha análise lá no edital, quando falo em determinado software. O que tem lá? Cara, tem Office, tem BR-Office, tem LibreOffice. Eu tenho que ter essa distinção. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? Vem comigo então. Falamos aqui um pouquinho de software, a parte lógica. Ó. Eu gostei muito dessa imagem aí, né? Na verdade, dessas imagens, porque fala aí do computador, né? Fala do tablet. Vamos lá. Aí aqui, o sistema operacional. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, sistema operacional é um hardware? Não! Gostaram do não? Não, N-A-O-T-I-O, né? Que a galera só letra assim. Eu até escrevo, brinco em sala, né? Que eu colocarei o N, A, o O e o tio depois. Bem, galera, olha só. Não, sistema operacional é um software. Mas, galera, porque sistema operacional é o software. Não tem aquela brincadeira que a galera faz, que é o cara, né? Tá? Mas, enfim. Galera, é o software, tá? O software. Por que, Jefferson? Por que essa importância toda para o sistema operacional? Se eu nem uso esse cara, eu uso o meu navegador, eu ligo o computador e eu vou abrir o navegador e vou navegar. Esse é importante. Bom, brincadeiras à parte, óbvio que o navegador hoje é uma ferramenta que se utiliza muito, né? Principalmente para aqueles que vivem no Facebook. Eita, alfinetada, né? Mas, galera, vocês têm que estudar. Então, vocês vão assistir as nossas aulas aqui do Gran Curso Online. Quem quiser adquirir meus pacotes, minhas aulas estão disponíveis lá também, tá ok? Assim como outros professores de informática, a sua preferência aqui do Gran Curso Online, estamos aqui para atendê-los, beleza? Mas, enfim, galera, para que você ligue seu computador e possa usar seu navegador, você não consegue fazer isso se você não tiver um sistema operacional, tá? É óbvio que para alguns isso não é transparente, não é perceptível, não tem essa noção, normal, e é por isso que nós estamos aqui. Então, vamos lá. A partir de hoje você já sabe que o momento que você liga o seu computador, o seu celular, o seu tablet, o que permite que você o utilize, tá? Que você use lá, por exemplo, vamos falar aqui hoje então, né? De tablet, de celular, ou também hoje o WhatsApp na web, né? Web, WhatsApp, que você conversa no seu WhatsApp através do seu celular, por exemplo, é o sistema operacional que roda por trás, né? Seja ele Android ou outro qualquer. Tranquilo? Então, qual é a missão do sistema operacional? Ele vai controlar toda a parte física da máquina. Toda a parte física, ou seja, todo o hardware da máquina, certo? E também o software. Então vejam a importância dele, ele controla todo o hardware e todo o software. Como eu disse a vocês, eu quero instalar um navegador, eu quero instalar qualquer outro programa que seja, né? Que não venha com o sistema operacional, né? Aquele que não existe lá com o meu sistema operacional. Eu preciso ter antes o que? O sistema operacional. Ou seja, olha que caiu numa questão de prova.
falou que ele era base, ele servia de base para a instalação de outros softwares. Correto. O que ele faz? Eu, usuário, não falo diretamente com a máquina. E vice-versa, a máquina não fala diretamente comigo. Por quê? Porque eu não falo a linguagem da máquina. A máquina usa a linguagem binária, zeros e uns, né? 0 e 1. Essa é a linguagem da máquina. Bom, para que essa tradução possa ocorrer, quem é que faz, quem é que cria essa interface, galera? Sistema operacional. Tá vendo a importância dele? Bom, vamos lá, vamos conhecer os principais aqui, né? E quando eu falo em principais, galera, eu vou vir para essa câmera aqui que eu não sei o número, mas ele vai identificar, olha, essa galera aqui é show demais. Galera, então olha só, quando eu falo em principais, eu estou falando para concurso, né? Então não fique aí, vamos dizer assim, melindrado. Ah, você não citou o meu sistema operacional. E Jefferson, que eu gosto muito dele. É porque ele não cai em concurso, cara, tá bom? Vamos lá, joga na tela então. Eu vou aprender o número dessa câmera, ele vai falar para mim, é 3, muito bom. Então agora eu já sei. Aí, galera, nós temos o Windows 7, mas Jefferson, peraí, você já começou no Windows 7. Tem muitos para trás. Tem o XP? Tem, né? Não vou voltar muito, tem o Vista, tem o XP. Mas os mais cobrados atualmente, o XP ainda cai. O Windows XP ainda cai, é verdade, tá? Dependendo aí do estado que você esteja e tal, é uma proporção boa. Então nós temos XP, mas galera, eu vou falar uma coisa aqui bem legal para vocês. Bem simples, bem puff, que é o objetivo hoje, né? Descomplicar a parada. Ouviu falar em Windows? Ah, eu já ouvi falar de Windows Phone, Jefferson. É um sistema operacional. Mas para quem? Para celular, né? Windows, meu amigo, é um sistema operacional. Então falou Windows 98, eu vou voltar agora bem no tempo, né? 95, 98, Millennium, quem lembra, hein? Millennium, tá, galera das antigas aí, né? Não travava nada, né? Aquela coisa lá. Galera, então vamos lá. Mas começando hoje, né, na atualidade, vamos dizer assim, para concurso, nós temos o 7, joga aí na tela. Aí do 7 eu pulei para o 10. Mas entre o 7 e o 10 nós temos um espaço aí em que foi colocado o Windows 8 e 8.1. Também cobrados em concurso, mas não com uma proporção tão grande, tá? Por isso que eu estou citando e não coloquei como exemplo. Mas agora já está tranquilo para mim, porque eu ouvi falar em Windows, não importa o número que tenha depois. Eu sei que é um sistema operacional e eu sei que o sistema operacional controla a máquina e que eu tenho que ter o sistema operacional na máquina. Cara, perfeito. Se você tem essa percepção agora, não tinha antes, principalmente que não tinha, ótimo. Jefferson, eu já sabia, relembrei, ótimo, tá valendo também, tá bom? Isso que eu quero aqui. Bom, e aí nós temos também o tão famoso, joga aí por favor na tela, o famoso Linux, né? E o seu pinguinzinho aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, ver se chegou alguma coisa. Tananã, 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 vamos lá. Tananã, questões sobre o BitLocker, vamos lá. Então, Bia Silva, por que o teclado é o principal hardware de entrada? Essa aqui foi da Bia Silva. Bia, olha só, ele é considerado por quê? Qual é geralmente, né, o dispositivo onde você mais insere dados? É pelo teclado, não tenha dúvida, tá ok? Por isso que ele é considerado o principal dispositivo de entrada. Não é pelo mouse, então vejam pelo uso, tá ok? Ele é separado, é a categoria dele, sobre o dispositivo de entrada. Sobre não, porque ele é o dispositivo de entrada, porque normalmente ele é o mais usado para essa finalidade. Beleza, Silvia? Bia Silva, né? Desculpa. Bia Silva, se não esclareceu sua dúvida, pergunte de novo que a gente tenta falar aqui melhor, beleza? Deixa eu ir para a próxima, joga na tela. Deixa eu ver aqui, chegou, a galera tá participando, isso é muito bom, isso é muito legal. Deixa eu ver aqui. Mega Granadeiro. Professor, é comum cair nas provas questões sobre o BitLocker. Então vamos lá, Mega Granadeiro, né? Creio que seja um nick, né? Mas vamos lá. Galera, cai sim, tá? Não é muito comum. Então vejam, não é uma incidência. O que é o BitLocker, né? Que ele citou aqui. É uma ferramenta que existe em algumas versões do Windows, tá? Por exemplo, no Windows 7 ele está disponível lá na versão Ultimate e na Enterprise, tá? Tem no Windows 10, na versão Pro também. Mas enfim, qual é a finalidade dele? É criptografar os dados no seu HD, tá bom? Então o BitLocker serve para criptografar os dados no seu HD mediante uma senha. Se alguém furtar o seu computador, não vai ter acesso aos seus dados. Se você esquecer a senha, você também não tem acesso. Mas cai sim, beleza. Vamos lá. Outra perguntinha aqui, deixa eu dar uma olhada, ver se chegou mais. Posso dizer que a memória virtual é um tipo de memória cache? Não, não é um tipo de memória cache. O que é a memória virtual? Então eu expliquei para vocês que quando eu abro um programa, né, aquilo vai para a memória RAM, que é a memória principal, certo? Chega um determinado momento, ou pode chegar um determinado momento, que eu não tenho a quantidade de memória RAM necessária.
E aí eu costumo fazer uma comparação aqui, Luísa, que é o nome, inclusive, da minha noiva, né? Até mandaram a mensagem aqui, ela está fazendo uma palestra agora, ela é psicóloga, e um colega meu está assistindo, né? Então eu fui ler aqui achando que era uma mensagem aqui das dúvidas, por isso que eu me atrapalhei todo. Mas enfim, Luísa, olha só. Quando né, eu estou usando o computador, tenho a memória RAM, certo? E aí, vou indo, eu faço uma analogia aqui com minha conta corrente. Vou indo, chega um momento que o meu dinheiro acaba. Mas eu tenho o que lá? O meu limite. Só que um dinheiro que não é meu, certo? E eu vou pagar para usar aquele dinheiro. Mas eu posso utilizá-lo como se fosse meu, correto? Bom, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou começar a usar, eu vou pedir um pedaço do disco rígido. Lembra que eu falei para vocês que o disco rígido, ele é memória o quê? Secundária. E a memória RAM é memória o quê? Principal, certo? Eu vou começar a usar o disco rígido como se fosse memória principal. Isso nós chamamos de memória virtual, tá ok? Ou também de swapping, né? Ou seja, está havendo a troca, estou fazendo a troca entre as memórias. O que deixa o meu computador um pouco mais lento. Por quê? Porque o disco rígido é mais lento que a memória, beleza? Então, espero ter esclarecido aí sua dúvida. Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu acho que chegou mais, a galera tá ativa mesmo. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Leide Marques. Professor, quando os arquivos estão salvos na área de trabalho, por exemplo, e o PC der uma pane qualquer, de modo que não seja possível ligá-lo novamente, esses arquivos serão perdidos? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu captei a sua dúvida aqui de uma maneira, né, bem direta. Se eles estão salvos na área de trabalho, a área de trabalho é uma pasta do sistema, tá ok, Leide? Ela é uma pasta do sistema, que, por consequência, está lá no disco rígido. Então, se não houver nenhum problema físico no seu disco rígido, né, nenhuma criptografia que impeça o acesso a esses dados, você não irá perdê-los, mesmo que o computador não ligue por outro motivo, tá? Você pode retirar aquele HD, aquele disco rígido, aquele computador, colocar num case ou ligar em outro computador e acessar os seus dados. O fato de estar na área de trabalho em si não impede nada. O que importa é que eles estejam salvos lá no disco rígido, tá? Não estão na memória RAM, como eu falei, porque o disco rígido ele não é volátil, beleza? Vem comigo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Falando agora de software, nós temos aqui o pacote Office. Galera, é extremamente importante que eu conheça. Então, falamos lá atrás sobre sistemas operacionais. Só um pouquinho que eu vou voltar na imagem anterior, que eu acho que chegou uma outra dúvida aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Nananã. Por que o Linux é mais seguro? Leandro Vilar, por que o Linux é mais seguro? Bom, e aí é até estranho falar isso, Leandro, mas o fato dele ser um software livre, tá? O código-fonte aberto, o torna mais seguro. Isso é vamos colocar assim, preliminar, tá? O básico. Primeira coisa. Primeiro que eu posso ver o código-fonte, ou seja, transparente, o que há nele, tá? Como é que ele funciona. Isso já o torna mais seguro, por incrível que pareça, como eu falei, né? Ah, mas não é fechado? Por ele ser aberto, primeira coisa. Depois, né, um outro passo que o torna mais seguro é a separação de privilégios, ou seja, o que cada usuário pode acessar no sistema, né? É totalmente restrito, ao contrário do Windows, que é bem bagunçado, né? Até muito bagunçado. Eu ia falar pouco não, mas é muito. Lá no Windows, por exemplo, eu posso ter vários usuários com perfil de administrador. E o administrador é aquele que pode fazer tudo na máquina, acessar qualquer lugar, apagar qualquer coisa. Embora nós tenhamos usuário do tipo padrão, que é restrito, tá? Que tem certas restrições, ele ainda tem muitos privilégios para um usuário padrão, o que no Linux não ocorre. Primeiro, no Linux eu só posso ter um administrador, que é o root, tá? Só um único administrador. Isso, como eu já falei, já limita muito. E os usuários normais, que o acesso deles, dos usuários normais, é muito limitado ao sistema, para acessar pastas, apagar arquivos, acessar coisas do sistema, então nem pensar, tá certo? Então isso faz um sistema operacional muito mais seguro, entre outros detalhes, tá? Mas de uma maneira geral aqui, para esclarecer a sua dúvida, é isso aí. Bacana? Vamos lá, galera. Tô gostando aí da participação, vem comigo. Então agora sim, o Office. Opa, olhei para lá, olhei para cá, confundi o cara da câmera, mas não tem problema, é nós aqui. Então olha aqui, galera. Excel, Outlook, Word e PowerPoint. O que nós temos aqui? Então o Excel é um gerenciador de planilhas eletrônicas, o Outlook um gerenciador de e-mails, tá? O Word é um editor de textos e o PowerPoint um editor de apresentações, ou seja, onde eu trabalho com slides. Então, Jeff, mas aqui todo mundo conhece o Office, que ótimo. Mas há aquelas pessoas, galera, que não conhecem, que não trabalham com computador,
tá ok? E elas também podem fazer concurso, obviamente, e muita gente vem me perguntar, isso é comum, eu sei que para alguns é coisa de outro mundo, fala, não conhece o Office? Mas Jefferson, eu não uso o computador, não tenho intimidade com o computador, mas eu quero passar no concurso. E aí? E aí eu digo, estude como qualquer outro. Você é capaz, você consegue, tá? Então por isso que eu estou apresentando o Office para que essas pessoas saibam, tá ok? O que é um editor de texto? Não, é um programa, então tem que saber que é um software, tá? Então o pacote Office ele não faz parte do Windows, para aqueles que não sabiam, ok? Não vem junto com o Windows. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você entrega seu computador para que alguém formate o seu computador e volta o Windows, volta o Office, volta tudão, né? Tudo original. Só que não, né? Galera, mas enfim, não vem junto com o Windows. Eu instalo o Windows, eu não tenho Office. Tá claro isso? Já falei 3 vezes, né? Eu sou um pouco chato e repito as coisas assim. Mas é normal, é para fixar, entendeu? Para gravar a parada. Beleza. Galera, então esses programas eu instalo e aí eu quero escrever um texto. Embora a função básica do Word não seja só essa, mas tudo bem, né? Imediata, escrever um texto, editar um texto, Word. Quero mandar um e-mail, embora eu não precise, mas eu possa usar o gerenciador de e-mails. Então eu posso usar o Outlook. Ah, Jefferson, eu faço isso pelo meu navegador. Não quero usar esse tal de Outlook. Tranquilo. Mas lá no edital vai estar cobrando o Outlook, né, suas funcionalidades, quais os protocolos que ele utiliza. Então tem que ter uma noção de quem que é o Outlook. Captou? Eu quero fazer cálculos, controlar minhas despesas, gerar gráficos, programa mais indicado para isso, aí eu vou usar o Excel. Eu quero criar uma apresentação como essa que eu estou fazendo aqui hoje, né, mostrando os slides para vocês, passando slides, animando, né, mostrando as figuras, depois outra, PowerPoint. Beleza? Vem comigo. Então, além do Office, nós temos que conhecer o pacote LibreOffice, minha gente, tá? Então, quem é o pacote LibreOffice? Vamos lá. Aqui, ó, já tá. Eu acho que eu vou responder sua pergunta daqui a pouco, Evelyn. Qual é? Deixa eu ver. Então, acho que foram 2 dúvidas aqui entre Office e BROffice. Beleza. Office, tá? Então, 2 dúvidas aqui basicamente iguais, as diferenças entre Office e BROffice. Vamos conhecer os 3 e eu vou falar das diferenças entre eles. Bacana? Ótimo. Galera, tá atenta aí, tá querendo aprender. Pode deixar na imagem, não tem problema. Aí está o pacote LibreOffice, ó. Então nós temos aqui o Writer, depois eu vou fazer uma comparação com o Office, tá? Esse aqui é o editor de textos do LibreOffice, né? Todos que estão aqui são do LibreOffice. O Calc é o editor de planilhas eletrônicas, também do LibreOffice. E o Impress é o editor de apresentações do LibreOffice, tá? Então por enquanto eu não vou falar mais detalhes, fique tranquilo, fique calmo. Vou apresentar a vocês aqui o pacote BROffice, tá? Só um pouquinho, aguinha. Galera, o pacote BROffice, eu tenho o Writer, o Calc e o Impress. Também o mesmo nome, Jefferson? É, o mesmo nome, mas são programas distintos, por incrível que pareça, tá? O BROffice foi descontinuado, tá ok? Na sua versão 3.2.2, então parou. E aí veio o pacote LibreOffice, bacana? Então o pacote BROffice não existe mais, ele está descontinuado. Mas cai em concurso? Cai. Tanto é que a galera está perguntando aqui, não é à toa, né? O pessoal está atenado aí no mundo do concurso. Ótimo, beleza, maravilha, espetacular. Gente, então vamos lá, as diferenças, né? Basicamente que a galera queria. Joga na tela, por gentileza. Então tem aqui pacote Office vezes LibreOffice. Mas, gente, aqui eu posso colocar o BROffice embaixo também, tá ok? Então o que eu falar aqui para o LibreOffice vale para o BROffice. Como eu falei, são programas distintos com funcionalidades distintas hoje, tá ok? Embora tenham os mesmos nomes lá dos programinhas internos, Writer, Calc e o Impress. Tranquilo? Bom, então você tem que ficar atento no seu edital para fazer essa leitura do edital. Você está entendendo? Cara, eu tô até emocionado, tô até feliz com isso. Você tá entendendo que o momento que você for ler o edital, você tem que saber, cara, meu edital tá cobrando BROffice. Eu não vou estudar LibreOffice. O Jefferson falou que são diferentes. São muito parecidos aqui olhando assim, mas o Jefferson falou lá nos Complicando a Informática. São diferentes. Eu vou estudar esse aqui. Massa, galera, que show. Então vamos lá. Office, ele é um software proprietário, tá? Você tem que pagar uma licença de uso para utilizá-lo. Então essa história do programinha lá, do cara que instala, né, e vem com tudo e você não paga por aquilo, é ilegal. É ilegal. Para concurso nós temos que ter essa visão, tá certo? Então é um software que eu tenho que pagar para poder utilizá-lo, beleza? Proprietário, pertence a quem o Office? A Microsoft.
mesma empresa que desenvolve o Windows. Qualquer Windows, né? Falei qualquer Windows é qualquer Windows, como sistema operacional. Então, Microsoft desenvolve o Windows, desenvolve o Office também, entre outros programas, tá? Entre outros, beleza? Já o LibreOffice ou o BROffice, eles são softwares livres, desenvolvidos por comunidades. No caso do BROffice, como eu já citei aqui, ele foi descontinuado, parou na versão 3.2.2, tá ok? Hoje o LibreOffice está na versão 5 alguma coisa, tranquilo? Bom, então essas são as principais diferenças entre eles. É óbvio que no uso de cada programa eu vou ter N diferenças. Mas uma coisa eu tenho que saber aqui, ó, é isso que eu vou mostrar para vocês, que eu espero que atenda aí a dúvida da galera. Vem comigo. Lá no Office, como eu já falei para vocês, eu tenho o editor de textos Word. E aí, galera, nós temos o Office. Vou citar aqui as principais versões. 2010, 2013 e 2016 hoje. Assim como nós temos o Office 365, que é o Office para web, tá ok? E lá no BROffice, no LibreOffice, eu já citei para vocês as versões. O BROffice parou no 3.2.2 e o LibreOffice hoje está no 5 e alguma coisa, caminhando para o 6, para a versão 6. Então, editor de textos do Office, Word, joga aí. Editor de texto similar, não é a mesma coisa, tá? No LibreOffice ou no BROffice, é o Writer. Editor de planilhas eletrônicas no Office, né? É o Excel. No LibreOffice ou no BROffice, o Calc. E o editor de apresentações no Office é o PowerPoint, tá ok? E no LibreOffice, como eu já falei, é o Impress. Então joga aqui na 3, joga na 3, aprendi um número agora, que legal. Galera, então como eu disse aí, eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida inicial, tá certo? E como eu disse, saber isso, conhecer isso já é importante na hora de ler o edital, na hora de desmembrar o edital, porque é ali que eu vou começar meu estudo. É ali que eu vou começar meu planejamento de estudo. Então, na disciplina, eu vou mostrar já aqui, né, um edital para vocês, onde nós faremos a leitura desse edital. E aí você vai perceber que eu falei, né, aqui até então, já vai dar para esclarecer muita coisa. E isso é importante, porque ler o edital e ter uma noção do que é aquilo, do que eu vou estudar e como eu vou estudar, já vai mudar completamente a minha visão das coisas. Vamos lá, joga na tela. Então tá aí, tá? Deixa eu ver se chegou mais alguma dúvida aqui, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha. Taranã, taranã. Poderia citar algumas diferenças mais cobradas em concurso entre o Calc e o Excel? Taranã, taranã, vamos falar aqui então, você foi o Mega Granadeiro, você tá ativo aí, Mega Granadeiro, muito bom. Então vamos lá. Cara, são programas, por incrível que pareça, desses que eu citei, são os mais parecidos, tá? As funções têm o mesmo nome, há pequenas diferenças entre eles, por exemplo, no Excel você pode escrever uma função que tem acento, média, por exemplo, sem colocar o acento, igual média, tá? Média, não coloca o acento, escreve na sintaxe correta, obviamente, esquecendo o acento, dá Enter e ele corrige, ele coloca o acento para você. No Calc ele não aceita, tá? Se você não colocar o acento no média, ele dá erro de nome, ele não reconhece a função, tá certo? Não reconhece. Há outros pormenores nas funcionalidades deles? Tem a mesma sintaxe nas funções. Por exemplo, vou citar mais uma aqui, tá ok, granadeiro? Olha só, você escreve a palavra verdadeiro lá no Calc e faz uma função de soma. Então você coloca lá, por exemplo, o número 4 em A1 e a palavra verdadeiro, olha só, você vai escrever verdadeiro em A2. Escreve lá igual, soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A2. No Excel, a resposta vai ser 4. No Calc, a resposta vai ser 5. Por quê? Porque verdadeiro assume o valor numérico de 1 no Calc, mesmo em uma função. Quase travei aqui. Bacana? Beleza? Vem comigo aqui. Falando de software ainda, eu vou citar aqui para vocês os principais navegadores. Então eu tenho o Internet Explorer, o IE. Esse cara, ele vem com Windows, tá? Então quando eu instalo o Windows, dessas versões que eu citei, as mais recentes, o 7, o 8, 8.1, 10, já vem o Internet Explorer. Muita gente brinca que ele vem para você baixar outro navegador, né? Praticamente não se utiliza mais. Mas enfim, isso aí não é uma questão para ser avaliada aqui. O fato que ele é um navegador, ok? E que acompanha o sistema operacional Windows. Beleza? Vamos lá. Hoje tá difícil aí, beleza. Eu tenho o Edge. Cara, esse Edge é um navegador novo. Ele é só para o Windows 10. Então, se alguma questão de prova vier falando para vocês, olha, o Windows Edge, o Microsoft Edge, né, pode ser instalado no Windows 8 ou 8.1. Não pode, meu amigo. Beleza? Só para o Windows 10. Já vem no Windows 10, não precisa baixar não. Já vem no Windows 10. Tranquilo? Vamos lá. Aí eu tenho o Mozilla Firefox, também como navegador muito usado,
tá? E tenho ainda o Google Chrome, o Opera e o Safari. Então são todos navegadores, são todos softwares. Por que que eu citei aqui, né, como softwares? Porque são nomes que também você verá aí no seu edital, pode ver, né? Nem sempre são citados, óbvio, né? Há editais e editais. Mas são nomes aí que quando você, né, se por acaso você vir no edital, você já sabe, esse aqui é um navegador, Jefferson falou, então isso aqui está atrelado à parte de internet, tem que conhecer os atalhos, tem que saber isso, saber aquilo, e aí com o tempo você vai pegando essa malícia do que estudar, de como estudar. Então é necessário o quê? Primeiro, que eu tenha esse conhecimento do que é o quê, tá? E posteriormente, a fazer essa leitura do edital, eu saiba, de acordo com a banca que eu vou fazer o concurso, tá? Se eu não sei a banca, mas pretendo fazer o concurso lá de um tribunal, por exemplo, ou um concurso para a polícia, etc., eu vejo qual que é a banca que normalmente é usada naquele concurso, ou quais as bancas, e vou fazer questões daquelas bancas, não só de uma. Isso me impede de fazer questões de outras bancas de maneira nenhuma, absoluto, tá? Tem que conhecer muito bem a banca que você pretende fazer o concurso, mas pode fazer de outras para você trabalhar e assimilar melhor a matéria, beleza? Nós temos uma ferramenta aqui no Gran Curso para te auxiliar nisso aí, tá? Uma ferramenta, para quem não é nosso aluno, pode contratar por fora, que é o Gran Cuca, tá? Quem é aluno do Gran Online aqui, dependendo do pacote que adquiriu aí, tem acesso. Eu não sei falar esses detalhes administrativos, não vou me comprometer com isso, né? Porque depois a galera vai me cobrar, mas eu assinei, não tenho acesso. Então, realmente, não sei, eu tenho acesso, talvez porque eu seja professor, né? Eu não sei se vocês têm que pagar a parte, vai que eu tô falando uma coisa aqui, o pessoal da administração vê ali, quebra o vidro, pula aqui, pega, Jefferson, vou te matar! Você prometeu o Gran Cuca pra galera. Não prometi nada, tá bom? Tá gravado, então beleza. Mas é uma ferramenta que você pode usar para buscar questões de concurso, tá bom? E aí você vai selecionar lá, por exemplo, a banca, o ano, o tipo de questão, múltipla escolha, certo, errado. Cara, isso para estudar é uma maravilha, beleza? Vem comigo, vamos lá. E aqui eu coloquei então um edital, deixa eu ver se chegou alguma coisa no WhatsApp. Nosso tempo tá acabando, mas dá tempo da gente fazer alguma coisa aqui. Tananã, tanã. Caramba, poderia citar as extensões do Office, do LibreOffice? Tananã, tanã. Cara, vou voltar lá rapidinho então, vamos falar isso aqui, tá? Rapidinho então do Office e do LibreOffice. Vamos lá, que isso é importante. Do Word, tá? A partir da versão 2007, extensão DocX, beleza? Para o Writer, tanto faz do LibreOffice ou do BROffice ODT, o Excel XLSX, tá ok? Para o Calc ODS, beleza? Para o PowerPoint PPTX e para o Impress ODP. Então, vou dar um segundinho para a galera ver aí, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade? Beleza. Então, vamos lá para o nosso... Tem uma pergunta aqui que é a da... Então, o Francisco perguntou aí, beleza? A Elisângela está falando sobre protocolo. Elisângela, acho que não vai dar tempo de chegar aqui e falar do protocolo TCP orientado à conexão, é verdade, o UDP não é, né? Então, o TCP aí para você, ele me dá total controle dos pacotes, é uma brincadeira que fazemos com o nome dele, enquanto o UDP pode me dar uma doideira de pacotes. Então, essa é uma pergunta mais direta, nem todo mundo vai compreender, tá ok? Mas deixa eu reler aqui, rapidinho, tira aqui só para ler aqui, rapidinho, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que ela falou aqui. O UDP não orientado também é um protocolo de transporte? Sim. Então a pergunta até é simples. Elisângela, sim, o UDP também é um protocolo de transporte, sendo ele não confiável, tá? E o TCP é confiável, mas a pergunta é bem direta, então sim, TCP e UDP são protocolos de transporte, beleza? Joga na tela. Então nosso edital deste ano, um golinho na água, do INSS 2016, ele traz lá conceitos de internet e intranet. Então tudo a ver aqui com internet, ou seja, com redes de computadores, tá ok? 2. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Então isso aqui é bem genérico, né? Olha, você tem que saber ligar um computador, você tem que saber o que é, por exemplo, um estabilizador, né? Coisas básicas, noções de informática. 3. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações. Utilizando a suíte escritório, opa, aqui ele foi bem taxativo, ó. LibreOffice, né? Cobrou a versão 4.4 dele. Então, isso que eu estou falando, na hora de ler, conseguir traduzir essas coisas. Editor de textos do LibreOffice, é o Writer. Editor de planilhas, o Calc. E de apresentações, o Impress. Beleza? Então já sei, já vou buscar lá e vou estudar aquilo ali. Vem comigo. Número 4. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais. Olha lá, Windows 7 e
10, beleza? Vamos lá. 5. Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação e correio eletrônico. Então, navegadores que eu citei, ele deixou bem aberto aqui, ele não especificou nenhum, deixou bem aberto, todos aqueles, mas aí eu vou dar a dica para vocês que os principais, os mais cobrados, Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, tá ok? Quando ele deixar em aberto assim, foca nesses 3, beleza? Vai para esses 3 aí. Correio eletrônico, citei para vocês o Outlook, que faz parte do pacote Office, não é verdade? Nós temos também o Outlook Express, que acompanhava versões anteriores ao Windows 7, tá? Especificamente aí, vamos colocar o XP, também cai em prova. E o Mozilla Thunderbird, que também é um gerenciador de e-mail, ou seja, de correio eletrônico, beleza? Vamos lá. Então, esses aqui são os programinhas que eu vou estudar nesse caso. Noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms, derivados. Cara, aqui entra aquela parte de criptografia simétrica, assimétrica, né? De certificado digital, então um conhecimento que eu tenho que ter, imprescindível. Toda a parte de malwares, que ele falou, ele já citou alguns aqui, ó, vírus, worms, tá ok? Cavalo de Troia, os spywares, tenho que conhecer. Os golpes na internet, tipo phishing, tá ok? Saber sobre spam. Então tudo isso tá atrelado a isso aqui, ó. Vem comigo. Tá acabando nosso tempo, eu não acredito nisso, galera. Olha só uma questãozinha de prova. Então essa do INSS, né, só para deixar claro. Tananã, tananã. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre um arquivo infectado que porventura esteja anexado à mensagem eletrônica recebida. Sim, item correto. Então, para aqueles que não conhecem esse estilo de prova, né, é uma prova onde você vai marcar certo ou errado para a questão, beleza? E onde normalmente há na prova, né, provas do CESP, elas trazem o quê? Um fator de correção, ou seja, um item errado, que você marca em desacordo com o gabarito, anula uma questão que você tem acertado, tá? Então, um item errado anula um item certo, beleza? Item aqui, portanto, correto. Vejam o que ele disse na questão, pode, né? O vírus, e aí é uma questão importante que eu tenho que saber lá dentro daquela parte de ameaça que eu falei. O vírus, para que ele infecte a máquina, ele depende da execução do usuário. Então, vem um anexo que está contaminado, eu só serei contaminado depois que eu executar. Já no worm, a infecção pelo worm independe da execução pelo usuário, tá ok? Independe, não precisa executar. Vai contaminar a máquina através de vulnerabilidades, falhas de segurança. Vem comigo. Na internet, os endereços IP, o Internet Protocol, constituem recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede, certo? Tá? Então, os computadores são identificados nas redes através do seu endereço IP. Tá? Hoje nós temos o endereço IP na versão 4 e na versão 6. Então já é um conhecimento a mais, caso eu não conheça muito bem sobre IP, que eu vou buscar depois. Como é que eu vou saber sobre IP, Gerson? Então conhecer o que é o IP, como funciona o IP, né? Na verdade todo o conjunto de protocolos do TCP/IP, que foi até perguntado aqui, a sua versão 4 e a sua versão 6. Então uma dica aqui para você direcionar o estudo, beleza? Vamos lá. E um detalhe, volta. Ó, detalhe importante, e já caiu várias vezes em prova. Lembra que eu falei para vocês aquele detalhe que já caiu? Então, eu chamo isso de guerra anunciada. Joga na 3, só para dar um tchan, vai aí, legal. Galera, olha só, eu que demorei para virar, mas tudo bem. Olha só, o que é essa tal de guerra anunciada? Vão jogar uma bomba agora não, né? Não dá tempo você fugir. Daqui 20 minutos vão jogar uma bomba onde você está aí. Você vai ficar aí? Não, você vai sumir, né? Então o que eu falo, guerra anunciada não mata ninguém. Questão que já caiu muito, você não pode errar, cara. Não pode errar. Cada máquina numa mesma rede tem que ter um IP diferente, tá ok? Então pode haver repetição de endereço IPs numa mesma rede? Não. E essa questão já foi cobrada várias vezes. Eu acho que foi cobrada várias vezes porque as pessoas estão errando muito. A partir do momento que as pessoas começarem a acertar, porque estão estudando conosco aqui no Grão Online, começam, né? Aí o examinador... Mas aí vocês já passaram, né? Aí vocês já passaram, vai ficar para quem vem depois. Aí azar. Vamos lá na tela, jogo na tela, beleza? A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas web por meio de um browser interativo. No! Errado, tá? O OneDrive, ele está falando aqui como se fosse um aplicativo nativo do Windows 10. E ele vem junto com o Windows 10 hoje, beleza? O que ele serve? A que se destina? Ele permite a sincronização dos seus dados da máquina com a nuvem e vice-versa, beleza? Então ele permite que você
tem o que você tem na máquina armazenado na internet e o que você colocou na internet na máquina, como uma forma de backup? Sim, porque está em outro meio de armazenamento, tá fisicamente distante, tranquilo. Então o OneDrive não é para navegação, seria o Microsoft Edge, o Internet Explorer, né? Mas não o OneDrive, tá ok? Então o OneDrive, além dessa função que eu falei que é o armazenamento de dados, uma vez acessado pelo navegador, eu posso acessar o OneDrive pelo navegador, eu posso usar o Office Online. O que é o Office Online? É o Office na nuvem, ou seja, a computação na nuvem. Mesmo que eu não tenha o Office instalado na minha máquina, eu posso utilizá-lo lá na internet. Word, Excel, PowerPoint, tem outros, mas os principais, né? Posso utilizá-los lá. Não é o Office completo, mas já é uma mão na roda, beleza? Vem comigo. Situação hipotética. Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista e, para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo. Assertiva. Nessa situação, por meio da fórmula MED, A1 até A5 e 5, inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. Bom, aí é um peguinha, né, galera? Um peguinha para quem não conhece as funções do Calc, ou também do Excel, como o colega havia perguntado aqui. MED é para calcular a mediana, que é o valor médio de um intervalo, ou seja, o valor do meio, tá? Não é para determinar a média aritmética, não. Para calcular a média, eu deveria usar a função média, igual média, abre parênteses, e o intervalo que eu quero analisar, e não mediana. Peguinha. Com certeza muita gente caiu. Caiu porque não conhecia, caiu porque estava extremamente nervoso, ou seja, sabia, mas não conseguiu aplicar o conhecimento. Galera, deixa eu só confirmar aqui com a galera da produção, mas no meu relógio está dando 1 hora, nosso relógio aqui do estúdio, né, travou, mas é isso aí mesmo. Então encerramos aqui nossa informática, né, para descomplicar. Espero que de alguma forma tenha ajudado aqui com os conhecimentos passados, com a tradução e tal, com as informações. Vou dar uma olhadinha no bate-papo aí, ver se ninguém está me xingando. E sobre a minha testa, que eu sei que alguns devem ter perguntado ou ficado com dúvida aí, né? Quando eu entrei no estúdio aqui, a primeira coisa que perguntaram ontem em sala de aula, já acho que é isso na sua testa? Foi lutando jiu-jitsu, beleza, galera? Não foi a mulher que bateu, ainda não. Bom, valeu então, uma boa noite a todos aí e até a próxima. Valeu, galera!